Oi, bebê. Vamos resolver nossa questão? Um barco percorre seu trajeto de descida em um rio a favor da correnteza com velocidade de 2 metros por segundo em relação à água. Vamos destacar isso aqui. Nós temos a velocidade de descida de 2 metros por segundo em relação à água. Só, quando a gente coloca essa velocidade, eu tenho que pensar em relação a alguém que está nas margens vendo, em relação à própria água. Quando eu coloco em relação às margens, é a velocidade resultante que eu tenho, que de fato é a velocidade de deslocamento desse barco. Quando eu coloco em relação à água, é a velocidade própria do barco. Então, nesse exercício aqui, ele está dizendo para a gente que o barco ele vai ter uma velocidade de descida de 2 metros por segundo. É a velocidade própria desse barco. E na subida, contra a correnteza, essa velocidade é de 8 metros por segundo. A velocidade do barco na subida é 8 metros por segundo. Tio Augusto, mas não é a velocidade resultante? Não, a resultante é se fosse em relação às margens. Quando ele fala para a gente que em relação à água é a velocidade própria do barco. Aí ele diz ainda, considere que o barco navegue sempre em linha reta, que essa velocidade da correnteza seja constante. Então a do barco não é constante, mas a da correnteza é. Então a gente pode descobrir a velocidade da correnteza. Que a soma dos tempos na descida e na subida é igual a 10 minutos. Porém, observe, por favor, que nós já estamos tendo aqui essa velocidade, gente, em metros por segundo. Então não convém eu deixar esse tempo em minutos. Então eu vou dizer para você que o tempo de subida mais o tempo de descida vai ser 600 segundos. 10 vezes 60 segundos. Aí eu quero a maior distância que o barco pode percorrer usando o mesmo tempo. Então eu não quero a maior distância nessa condição que eu tenho aí. Eu quero no tempo que eu encontrar qual é a maior distância que o barco poderia correr. A maior distância de ida e volta é se a velocidade média de subida e descida fosse a mesma. Então, o pulo do gato para a gente resolver a questão é ter percebido essa informação aqui. Como a gente está querendo a maior distância possível, então a velocidade resultante na subida vai ter que ter o mesmo valor da velocidade resultante na descida. Por que, Augusto? Porque a gente está querendo que nessa situação eu tenha a máxima velocidade, a máxima distância percorrida naquele tempo. Para ter a máxima distância eu preciso ter a máxima velocidade. Para eu ter a máxima velocidade, eu tenho que dar tudo que eu puder na descida para ter a máxima velocidade e na subida eu tenho que manter a mesma coisa. Por isso que a ideia aqui seria a mesma. Poxa, mas na subida eu estou contra a correnteza. Então na subida eu vou te dizer que eu tenho a velocidade do barco na subida menos a velocidade da correnteza que eu vou chamar de VA, velocidade da água. Na descida, eu tenho a velocidade do barco na descida mais a velocidade da água. Só que a velocidade do barco na subida é 8. Menos a velocidade da correnteza vai ser a velocidade do barco da subida mais a velocidade da água. Vamos passar isso aqui para o segundo membro. 8 menos 2 vai ser velocidade da água mais velocidade da água. 6
vai ser 2 vezes a velocidade da água. Então a correnteza ela vai ter velocidade constante de 3 metros por segundo. Professor, se eu não tivesse essa maior distância, se tu não tivesse essa maior distância, você ia trabalhar fazendo um sistema. Mas como eu já tenho essa condição de maior distância, então a condição de maior distância, repito, é que o deslocamento do barco se dê em velocidade máxima. E essa velocidade máxima se dará quando a subida e a descida forem iguais. Vamos mais um pouquinho adiante, galera. Eu sei que velocidade vai ser distância sobre o tempo. Vou chamar só de t, né? Vamos tirar esse delta aqui para facilitar. Vou chamar que eu tenho distância sobre tempo. Muito bem, deixe isso aqui guardadinho. Professor, eu tenho a soma dos tempos, perfeito. Eu consigo achar as duas velocidades. Então eu acho que dá para a gente pensar em separar o tempo daqui, né? Vamos tentar fazer? Olha só. Dessa equação aqui, eu vou isolar para você o tempo. Quem é que é tempo, meninos? Tempo vai ser distância sobre velocidade. Muito bem, Augusto. Mais o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Ok? O tempo total, tu já sabes que é 600. Vamos substituir o tempo aqui? Quem é que vai ser o tempo de subida? Vai ser a distância que a gente tem sobre a velocidade de subida. Mais distância sobre a velocidade de descida. Vou colocar aqui um outro slide e copiar essa expressão. Eu estou te dizendo que 600, que é o tempo total, está sendo a distância pela velocidade de subida mais a distância pela velocidade de descida. Só que isso aqui vai ter que ser em relação às margens. Então a gente vai lembrar que na hora que eu estiver subindo, eu estou contra a correnteza. Então, na subida, eu vou ter velocidade do barco de subida menos correnteza. Minha velocidade na subida, quanto é a velocidade do barco na subida? 8. Quem é a correnteza? 3. Quem é a velocidade do barco na subida? Se a gente tiver pensado certo, na descida tem que ser a mesma coisa. Porque quando eu quero a maior distância é quando eu encontro a velocidade média. As duas velocidades iguais. Vamos ver se dá certo? Velocidade na descida é a velocidade do barco na descida mais a correnteza que agora está ajudando. Velocidade do barco na descida vai ser 2, que é a velocidade de descida que ele te deu, mais 3.
Tio Augusto, quem é a velocidade de descida? Igual. O pulo do gato da questão, que a gente deveria ter enxergado, é que como ele quer a máxima velocidade, né, a máxima distância, perdão, percorrida no mesmo tempo das condições do problema, para que eu encontre a máxima distância, eu tenho que ter a máxima velocidade possível. Isso vai acontecer quando a subida e a descida tiver o mesmo valor. Então, olha só como ficou agora para a gente. 600 vai ser distância que eu tenho sobre 5 mais a distância que nós temos sobre 5. 600 vai ser 5, que multiplica D mais D. 2D vai ser 600 vezes 5. 2D é igual a 3.000. Quem é o D? 1.500 metros. Mil e 500 metros, meninos, nós temos como resposta correta alternativa B. Então, mais uma vez, senhor Augusto, qual era o pulo do gato aqui dessa questão? Era eu ter conseguido enxergar que, como eu quero a máxima velocidade, né, a máxima distância percorrida vai estar junto da máxima velocidade no mesmo tempo. E a máxima velocidade que eu consigo obter é quando subida e descida vão ser iguaizinhos. Então, resposta da nossa questão, alternativa B. Valeu, galera!